pessoal, meu nome é Cíntia Beltrame, seja bem-vindo ao meu canal. Esse daqui é o segundo episódio falando sobre a nossa viagem para o Japão. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá que ele tá bem legal. É falando um pouquinho do nosso voo, né, como que a gente chegou até o Japão, falando também como que foi o nosso primeiro dia em Tóquio, então ele tá bem interessante, volta lá. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi o nosso segundo dia no Japão, que a gente continuou em Tóquio. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é como foi o meu sentimento com Tóquio, porque assim, na minha cabeça, eu pensava que Tóquio ia ser como uma cidade grande qualquer. Então, assim, vamos supor que nem. Eu já visitei Nova York também. Então, eu pensava que ia ser uma cidade grande, barulhenta, com menos lixo, mas assim, com lixo. E me surpreendeu muito, porque, gente. Tóquio é muito linda, e era uma cidade que eu não tinha expectativa. Então, eu juro pra vocês, eu pensei assim, bom, a gente tem que chegar por Tóquio, porque é mais fácil, o aeroporto tá lá. A gente chega, vê o ponto principal e já vai pro interior, que é a parte bonita do Japão. Na minha cabeça, eu tava pensando isso. Quando eu cheguei, foi assim, pá, uma chinelada na cara. Porque a cidade é linda, e é linda assim, em todos os sentidos. Vocês vão ver que eu me apaixonei por Tóquio. E vocês vão ver por quê, porque eu vou deixar aqui os videozinhos. Mas porque a cidade, ela é, se eu não me engano, ela é a maior cidade do mundo. Só que, mesmo sendo a maior cidade do mundo, ela consegue ser silenciosa, extremamente limpa. É uma das cidades mais limpas que eu já vi. E tudo muito organizado, tem uma natureza muito viva lá. Então, assim, onde você tá, você escuta muito o barulho de cigarra. O barulho de cigarra é muito forte lá. Então, até porque eles têm uma cultura, depois a gente estava pesquisando sobre isso, que eles não matam a natureza, sabe? Eles não querem exterminar os insetos, os animais, eles querem aprender a viver em harmonia com eles. E é uma coisa que realmente a gente vê e sente lá. Porque eu via depois até alguns rios, o pessoal falando, ai, que saudade, esse é o barulho do Japão. E é um barulho muito forte de natureza mesmo, aquele som de você estar numa floresta à noite. Esse é o som normal da cidade. Então, é uma coisa muito. Você se conecta muito com a natureza, com a limpeza, com o silêncio. Traz, assim, um bem-estar, sabe? Muito bom de estar lá. Já tô falando demais já. Enfim, esse foi o meu sentimento com Tóquio. Eu posso dizer que eu moraria lá, facilmente moraria. Não pensei que eu iria gostar tanto, foi assim uma surpresa, mas eu gostei muito. Então, o segundo dia a gente visitou o Templo Meiji. E assim, eu adorei porque foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha visitado um templo antes. Então a gente chegou lá, a gente tem que fazer uma caminhada longa até chegar lá, de uma natureza maravilhosa. Aí a gente chegou lá, tinha uns folhetinhos que a gente tinha que fazer um ritual de lavar a mão, lavar o rosto, se purificar, né, numa parte que tinha ali pra você se lavar antes de entrar no templo. Eu vou deixar aqui o videozinho pra vocês verem. E aí a gente fez, né, essa parte que tinha que fazer de se lavar e tal, e a gente entrou. Na hora que você entra, tinha várias lojinhas vendendo aqueles amuletos, coisinhas assim do Japão, e tinha também para você tirar a sorte, né? Você colocava uma moedinha, tirava um palitinho e conseguia tirar sua sorte. A gente fez esse também, foi bem legal. Eu vou deixar aqui para vocês. Não precisa tirar tudo. 21. Muito bom, é esse daqui. E aí a gente teve uma sorte, que quando a gente tava lá, olhando tudo, visitando o Templo Meiji, tava tendo um casamento, gente. Tava tendo um casamento. Eu falei assim, como assim? Não acredito. Foi lindo. Eu consegui filmar, vou deixar o vídeo aqui. A gente viu a noiva passando, foi super bonitinho.
Então, foi uma experiência muito, muito legal. Super recomendo. Quem tiver aí com uma viagem próxima agendada para o Japão, ou estiver pensando, não deixe de visitar o Templo Meiji, porque é uma experiência muito legal. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente visitou um pouquinho do bairro ali, que estava ao redor, né, do templo. Inclusive, é onde tem aquele café, talvez vocês já viram que você pode tomar café junto com os porquinhos soltos, os filhotinhos de porquinho. A gente passou na frente, mas precisava ter feito reserva, então a gente não teve essa atividade, né? A gente deu uma olhadinha como que era, parece bem legal. Tem um cheiro um pouco forte, mas parece que é interessante. Mas quem quiser, né, quem tiver interesse de fazer essa atividade que é tomar café com os porquinhos, é importante reservar antes. E aí a gente visitou tal essa parte, depois a gente foi para Akihabara. Akihabara é aquela rua que tem, que quem é gamer vai amar, né? Essa parte o meu namorado curtiu mais que eu. E aí a gente visitou vários prédios lá, e eu acho que o mais famoso que a gente achou mais legal é o Super Potato. E por quê? Porque lá tem os jogos super antigos, tem os videogames daquele Super Nintendo, tem Mario, tem aqueles videogames de antigamente que você jogava. Vou deixar aqui videozinhos pra vocês verem. Foi uma experiência assim que parecia que a gente voltou no tempo, sabe? Foi bem legal. Então vale muito a pena. E assim, lá como que é? São vários prédios, então cada prédio tem, não sei, uns 7 andares e você vai subindo e cada andar é um tema, sabe? Um tema diferente. É bem bacana. E tem muitos desses prédios não tem elevador. Então você precisa subir de escada, então assim, força na canela, porque a gente até brincou depois disso, né? Que o pessoal fala que os japoneses têm a canela forte, a panturrilha forte. E a gente, é porque é escada pra todo lado. Pra você ir pro metrô, é escada, pra voltar é escada. E assim, não é uma escadinha, sei lá, 5 degraus. Que susto, cara. E não é uma escadinha, assim, é uma escadona pra chegar, pra sair. Então, assim, tem que ter energia, porque é bastante escada pra tudo. Mas a experiência é muito legal, vale muito a pena. Depois a gente foi jantar. A gente encontrou um shopping, tinha um restaurante bem avaliado, então a gente foi lá. Vou deixar aqui um videozinho da nossa comida. Então a gente chega no restaurante e tem essas toalhinhas molhadas. Aí é pra limpar a mão. Que a gente vem da rua, aí a gente pega, ela tá úmida, a gente pega e limpa a mão com ela. Legal? Fez um vídeo? Foi uma experiência bem legal também de provar de novo uma comida diferente, porque acho que eu comentei com vocês no primeiro vídeo, mas antes de vir para o Japão, eu não comia comida japonesa. Eu tentei algumas vezes, mas nunca me caiu muito bem. Eu nunca tive o gosto, tipo, se eu vou comer alguma coisa, eu vou comer comida japonesa. Eu falava, não, né? Tipo, eu prefiro uma pizza, um lanche. Né? Não conseguia ter aquela coisa de pessoas que gostam de comida japonesa. Só que eu falei, bom, tô no Japão, então eu preciso mergulhar na cultura e tentar gostar um pouquinho, né? Pelo menos tentar, já que eu tô aqui. E aí essa viagem fez com que eu mudasse muito o meu paladar em questão da comida japonesa. Hoje eu já posso falar que eu gosto, eu já sinto prazer em ir num restaurante de comida japonesa, então foi uma imersão e uma mudança boa. Então eu vou deixar aqui o videozinho pra vocês. Meu Deus. Nossa, é difícil pra caramba. Peraí que eu vou fazer igual você, vou deixar pronto, gente. Igual eu não fiz isso? Claro que sim. Lógico, não. Só vai. Tá gravando? Faz tempo. Aí, ó. Não é deixar pronta. Eu consegui pegar de manhã, peraí que eu tô nervosa que você tá me filmando. Ai, lindo, eu não consigo. Nossa, esse pai, acho que é um palito. Vai perder, ó. Perdeu, gatinha. Então, no dia seguinte, a gente levantou bem cedo para ir para a rodoviária, porque a gente ia comprar a passagem de ônibus para ir para Takayama, que é uma cidade do interior, que é mais ou menos umas 7 horas de Tóquio.
A gente não quis comprar pela internet, porque a gente ficou um pouco confuso. O site estava todo em japonês. Quando a gente traduzia, tinha algumas coisas que não fazia sentido. Então, a gente ficou com medo de comprar errado. A gente acordou bem cedinho nesse dia, porque a gente tinha que ir lá, né, pra rodoviária pra comprar o ticket. E aí, quando a gente chegou lá, tinha 2 passagens, mas eram em lugares separados. Mas a gente falou, não tem problema, pelo menos a gente sai daqui já cedinho, porque era umas 7h30 que a gente ia sair e consegue aproveitar um pouco lá. Comentando um pouquinho sobre a rodoviária, a gente achou muito bonito, muito organizado, né? Por ser uma rodoviária de uma cidade grande. E aí, quando a gente foi entrar lá no ônibus, o motorista foi olhar nosso ticket, assim, aí ele falou assim, ele não falava, acho que muito bem inglês, aí ele olhou pra gente e falou assim, you two separate. Que é vocês dois separados, né? Aí ele falou isso umas 3 vezes. You two separate. E a gente, ok. Porque a gente já sabia. A gente sabia que a gente tinha comprado os tickets separados porque era o único que tinha. E tudo bem, não tinha problema pra gente. Aí a gente entrou no ônibus e tal. E aí, na hora que a gente entrou, era assim, eu tava aqui na frente e o Guilherme já tava sentado aqui atrás. Então, assim, não tinha problema. Só que o cara que tava do meu lado, ele já viu que a gente tava junto e ele perguntou se a gente não queria trocar. Porque como ele tava com as filhas deles, mas a filha dele tava sentada, acho que com as irmãs do lado separado. Então, ele já tava sozinho. Então, ele falou, vocês querem trocar? A gente falou, não, se você quiser, beleza, né? E a gente pegou e trocou e já ficou junto. Ok. Só que aí, no meio da viagem, o que aconteceu? O motorista veio, indo lá onde a gente tava, que era bem assim no meio, quase atrás lá no ônibus. E aí ele começou a falar um monte de coisa em japonês. E a gente falou, meu Deus, o que a gente fez? Porque a gente não tava entendendo nada. Ele falou, o que tá acontecendo? Só que esse cara que trocou com a gente, ele falava um pouquinho de japonês. E aí ele falou, ele tá perguntando se vocês querem ir lá pra frente, porque vagou um lugar, né, que vocês conseguem sentar junto. Aí a gente falou, tá. Falou assim, não, fala que não precisa, porque a gente já tá sentado junto, né? Acho que ele talvez não lembrava do nosso rosto. E aí o cara falou que não precisava, ele pegou e voltou. Só que, assim, o que chamou muito a nossa atenção foi o cuidado dele. Porque você imagina, assim, em uma viagem de 7h30, ele teve o cuidado de, no meio da viagem, lembrar que a gente sentou separado e ir lá avisar a gente que a gente poderia sentar junto se a gente quisesse. Então, assim, a gente ficou super impressionadas. Então, assim, a gente ficou super impressionadas com essa atitude dele. Eu vou falar mais sobre isso aqui, mas uma coisa que a gente percebeu muito no Japão é que as pessoas elas são extremamente zelosas nas atitudes dela. Então você se sente muito. Eu sei que a gente foi lá como turista, é diferente quando a gente mora, mas eu tô falando aqui sobre a nossa perspectiva de viagem, tá? Eu quero deixar isso muito bem claro. Mas a gente se sentiu muito assim importante, acolhido, porque as pessoas realmente elas fazem as coisas, elas se lembram das coisas como se você realmente importasse, como se você fosse importante. Então, assim, para o motorista, o trabalho dele era dirigir e levar do ponto X para o ponto Y. E ele teve o cuidado de lembrar no meio da viagem que a gente tinha sentado separado e oferecer para a gente sentar junto. Assim, é um zelo, é um cuidado. Isso é uma coisa muito interessante. Aconteceram mais coisas parecidas com essa que eu vou contar nos outros vídeos. Então, não percam. Então, aí no finalzinho da tarde a gente chegou em Takayama e o próximo vídeo é falando sobre Takayama. Gente, Takayama é lindo, fiquei apaixonada. Vou deixar aqui um videozinho no final só para vocês ficarem com gostinho para assistir o próximo vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo para se inscrever, já clica também no sininho, porque assim você recebe a notificação quando eu colocar o vídeo. E é isso, gente. Se vocês ficarem até o final, eu agradeço. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem saber mais sobre o Japão, que talvez eu não comentei, né, nesse vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.